Então, assim, vamos trazer um pouco da biomecânica, né, da natação. Então, a natação ela é uma modalidade que ela requer força, resistência e preparo aeróbico. Os quatro estilos que são praticados é o crawl, né, que em inglês eles chamam de freestyle, né, costas, peito e borboleta. O movimento da natação ele é dividido na fase de propulsão e fase de recuperação. Tá? E nessa fase de propulsão, os músculos que são mais utilizados são o peitoral e o grande dorsal. Tá? A gente precisa, o nadador, para ele ter um desempenho bom, ele precisa vencer a resistência da água. Então, tem três tipos principais de resistência que são descritos. Um está relacionado com a posição do corpo, tá? Que é chamado de form drag. Então, quanto mais horizontal o nadador tiver, menos resistência da água ele vai ter. Tá? O segundo está relacionado com a onda que ele cria durante a movimentação. Então, quanto menos onda ele criar, mais rápido também ele vai conseguir nadar. Então, isso seria o wave drag. E a última coisa seria o atrito do corpo, né, do nadador com a água. Então, por isso que os nadadores, a maioria das vezes, eles se depilam. Então, aqui, esse slide é legal para mostrar um pouco da biomecânica do gesto esportivo das quatro modalidades, né? Então, aqui, a gente vê que no nado costas, né, essa musculatura que está sendo utilizada. Então, o principal movimento é a rotação do tronco, né? Então, a gente está falando um pouco mais de coluna aí. Para a coluna, o principal movimento do nado costas é a rotação, tá? Já o nado peito e o nado borboleta, a gente tem muita extensão da coluna. Então, são os dois tipos que vão sobrecarregar mais a região lombar. Né? Então, vão causar mais espondilolise, mais artrite facetária, tem bastante extensão da coluna. Tá? O nado crawl, ele tem também bastante rotação do tronco, e essa rotação ela tem que ser síncrona, a rotação da cervical com a rotação do tronco. Aí você não força tanto a cervical, não precisa estender tanto a cervical e rodar ela, porque isso também vai causar artrite facetária e sobrecarga da coluna cervical. Tá? Então é interessante a gente ver essa biomecânica, tá bom? A dor lombar ela é muito comum na natação, então a gente costuma relacionar natação com melhora da dor por ser um esporte que não tem tanta carga, né? A água ela acaba tirando a carga, mas isso seria mais nos amadores, tá? Então a natação ela tem um efeito protetor para a coluna em amadores. Em atletas profissionais, ela tem uma incidência considerável aí de lesões da coluna lombar, tá? De 16% mais ou menos de queixas por temporada, e a coluna ela está entre o segundo e o terceiro local mais acometido por lesões na natação. Primeiro lugar o ombro, tá? E depois fica entre joelho e coluna lombar. Então a gente teve até uma incidência aí de 17% de lesões em atletas jovens. E como a gente falou, o peito e a borboleta eles acometem mais a coluna lombar, principalmente gerando lise e artrite facetária. Tem até escrito, chama Butterfly Back Syndrome, que seria a dor na coluna aí relacionada com o nado borboleta. E aí, Nicole, você já acompanhou também esses atletas de natação? Você já teve algum atleta de natação que você acompanhou que estava com queixa de dor na coluna? Já atendi alguns aí no ambulatório, chefe. Legal, legal. E você acha que era mais queixa na coluna lombar, era mais queixa da coluna cervical, estava relacionado com gesto esportivo? Eu já atendi os dois. Eu vejo que as queixas de coluna cervical são mais relacionadas ao gesto esportivo e mais fáceis de corrigir. Normalmente eles têm uma predominância na respiração, uma hiperativação do trapézio superior, mas as queixas de coluna lombar são um pouquinho mais difíceis de corrigir, porque não são... Tem relação com a biomecânica, mas eu não vejo de forma tão clara quanto as queixas mais superiores. O que o senhor acha? É exatamente isso. As lesões da coluna cervical elas estão totalmente relacionadas ao tipo de respiração. Então, tem nadadores que são respiradores unilaterais e isso acaba sobrecarregando um pouco mais a cervical. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. E, na verdade, assim, as lesões mais frequentes são por sobrecarga mesmo,
tá? Essas são as mais frequentes para o gesto repetido, tá? E o acometimento também ele está mais crescente na população pediátrica. Então, cada vez a gente tem atletas mais jovens em competições de alto nível. Tá? Então, para prevenir essas lesões, a gente precisa ter um gesto correto, uma frequência adequada de treino e com um aumento gradual aí da carga. Tá? Aqui são alguns fatores de risco que estão relacionados, né, com as lesões da natação. Então, em relação à biomecânica, os próprios movimentos mesmo repetidos, eles podem dar alguma lesão. O atleta com a coluna imatura, então as placas vertebrais, elas têm menos resistência quando elas são comparadas com osso, com ligamento. Então, você pode ter aquelas avulsões de anel apofisário, né? Então, são tecidos que são mais frágeis, enquanto a placa vertebral ainda não, o osso ainda não fundiu. E a rigidez articular, também no estirão do crescimento, ela pode ser um fator predisponente aí para lesão. Em relação ao alinhamento, se você tiver um distúrbio postural, um desalinhamento, isso pode alterar a transferência de força, né? Então, durante a natação, o gesto ele tem que ter uma sincronia muito grande dos membros inferiores, com a bacia, com a coluna. Então, isso tem que ser muito harmônico. Se você tiver um desalinhamento, você vai gerar alguma sobrecarga. Fraqueza muscular também pode gerar alguma sobrecarga nas articulações, fatores relacionados ao treinamento. Então, uma coisa interessante é que o uso tanto do pé de pato quanto da prancha são objetos que acabam estendendo um pouco mais a coluna. Então, eles estão associados com mais lesão na coluna também, se você usar muito tanto a prancha quanto o pé de pato durante os treinos, tá? E as lesões, outras lesões no esqueleto apendicular também estão relacionadas com lesão na coluna. Então, se você tiver uma lesão no ombro, isso vai alterar a sincronia dos movimentos e pode ter lesão na coluna. Então, em relação à espondilolise e à espondilolistese, você tem uma incidência de 10% em nadadores jovens, tá? Sendo que 1% desses é assintomático. Então, é uma incidência grande, tá? Os gestos que mais sobrecarregam são peito, borboleta, aquela ondulação, né, quando você sai e mergulha, e aí você faz aquela ondulação quando o atleta ainda está embaixo da água, né, e a saída e a virada olímpica também. Então, são coisas que sobrecarregam a parte interarticular. E o atleta, ele refere lombalgia ou lombocetalgia. A natação, então, ela pode predispor essa degeneração discal devido aos movimentos repetidos, a relação com a intensidade dos treinos. Os atletas, os jovens, eles podem ter aquela lesão do anel apofisário e esses níveis são os mais acometidos aí. Eu vou abrir um pouquinho aqui para o Lucas Tonicelli estar aqui com a gente. Então, pessoal, o que a gente vê que é mais frequente na natação, pelo menos na minha prática e acho que na literatura também. No nado peito, você vai ter lesão no joelho, por conta do valgo dinâmico que pode dar no peito. Lesões na coluna vão aparecer no borboleta, no peito também, bastante, principalmente esse impacto facetário, então dores da extensão. Eu acho que isso tem, que você falou do pé de pato, Michel, e da prancha, eu acho que tem muito a ver também com, principalmente o atleta jovem, que eu mais atendi quando eu trabalhava no clube. O pessoal, quando coloca a prancha e o pé de pato, eles dão uma relaxada. Sim. E aí se apoia na prancha e acaba relaxando e se apoiando em estruturas passivas da coluna. Você acaba lordotizando, aumentando um pouco a lordose, né? Exato. Então essas coisas, e o ombro também, e muitas vezes está associado a uma técnica ruim, ao gesto inadequado, e aí principalmente síndrome de impacto que vai aparecer. Legal. E aí, essa imagem aqui é uma imagem que ficou muito famosa, né, esse mês. Então, junho agora foi o mês da escoliose, né? E aí, essa imagem eu vi em várias redes sociais, é uma coisa que ficou famosa. Então, essa nadadora australiana, a Jessica Ashwood, ela tinha escoliose idiopática, né, do adolescente, tá? E ela participou aí de 2 Jogos Olímpicos, 2 Campeonatos Mundiais, 2 Jogos da Commonwealth, e tinha essa progressão da curva, mas ela não quis operar naquela época, porque realmente fazer uma artrodese longa para escoliose seria uma coisa que ia prejudicar a prática dela, e ela era uma nadadora de elite. Então, ela deu sequência aí, postergou o tratamento até os 26 anos. E aí, quando ela tinha 26 anos, ela voltou, ela fez o tratamento cirúrgico, né, da escoliose, que foi quando ela aposentou a carreira de nadadora.
Então, essa imagem aqui ficou bem famosa aí essa semana. Tá? E assim, a gente tem uma incidência aumentada de escoliose idiopática em jovens nadadores. Então, o normal da população geral é de 2 a 3%, tá? E a gente chega a quase a 7% em nadadores, isso de escoliose idiopática. Então, assim, pode ter realmente alguma relação com a respiração ou alguma relação com o gesto esportivo, tá? E principalmente as escolioses não estruturadas. Então, na verdade, assim, a gente vê, na verdade, 100% das escolioses que não são estruturadas, que estão relacionadas com postura, elas são no lado dominante. Agora, assim, uma coisa que a gente tem que pensar também é que a grande maioria das escolioses, elas são torácicas à direita e a maioria das pessoas são destras também. Então, tem um viés para isso ser do lado dominante. Né? Mas então, assim, a gente tem uma associação um pouco maior aí de escolioses, tanto não estruturadas, quanto escoliose idiopática do adolescente em nadadores, é o que a literatura fala. E a cifose de Scheuermann, ela também pode ser uma causa de dorsalgia, principalmente em atletas aí que nadam estilo borboleta. Também pode ter lesões traumáticas aí da coluna cervical, principalmente no nado costas, tá? E isso vai estar relacionado com essas colisões ou até com mergulhos também, né? Então, tem que tomar cuidado para isso, para essas lesões traumáticas. E lesões por sobrecarga, tá? Na região cervical, elas são menos frequentes do que a lombar, mas estão relacionadas com o que a Nicole comentou, da respiração unilateral, tá? E da interiorização cervical. Então, se o atleta corrige esse gesto esportivo, já melhora bastante aí. Então, a hiperextensão cervical, ela pode levar a essa sobrecarga, né, e degeneração das articulações facetárias e também pode levar a cefaleia cervicogênica, né? Então, você começa a ter muita dor cervical e isso implica em cefaleia. Se você tiver uma rotação conjunta, você minimiza essa sobrecarga. E pensando aí num treino de crawl, você dá mais ou menos 5.000 braçadas, né, no treino de crawl, sendo uma respiração a cada 3 movimentos aí de remada ou de braçada. Então, mais ou menos num treino de crawl, você vai ter 1.667 movimentos com a cervical de respiração. Então, é uma coisa que realmente pode sobrecarregar bastante. Em relação ao tratamento e à reabilitação, a gente pode usar para essas lesões por sobrecarga o gelo, anti-inflamatórios, analgésicos, repouso e principalmente o reequilíbrio da musculatura do tronco e da cintura escapular. A correção do gesto esportivo é super importante, a adequação do treino também, tratamento específico aí para cada lesão. Então, na verdade, assim, o tratamento de uma espondilolise vai ser bem diferente de uma sobrecarga cervical. A importância do contato também com os treinadores, né, para a gente saber como que está a carga desse atleta. E o retorno ele vai estar relacionado com isso, com você restaurar o arco de movimento, redução do edema, retorno da flexibilidade, da força, da resistência. E uma coisa que a literatura fala é você evitar o afastamento por longos períodos, né? Então, colocar esse atleta na piscina o quanto antes para evitar a perda de performance. E você, Vinícius, você tem alguma experiência também? Quer complementar alguma coisa? Cara, eu acho que é mais essa parte. Então, a gente tem que entender o gesto esportivo desse atleta, entender a cadeia cinética, né? Lembrando que na natação você tem uma cadeia que vai desde o pé até a mão. Então, você tem essa cadeia cruzada e entender as repercussões que o gesto inadequado pode trazer, assim como isso em conjunto também com o volume de treino. Então, adequar essa carga também é essencial. Perfeito. E aí, assim, eu vou falar as mensagens finais aqui, depois a gente abre para... A gente está com tempo para um pouquinho mais de discussão, né? Então, assim, o que a gente precisa guardar disso é que a natação realmente, ela feita de forma recreativa, ela até previne afecções da coluna, mas ela, de forma profissional, atletas de elite, de alto nível, existe uma taxa considerável de lesões por sobrecarga, principalmente nas modalidades de peito e borboleta, pela sobrecarga facetária, espondilolise também e degeneração discal. Tá?
As lesões mais comuns, então, na natação, o ombro é o campeão, e aí seguido de joelho e bem perto da coluna lombar também, tá? Existe uma maior incidência de escoliose idiopática do adolescente e escolioses não estruturadas, está relacionadas ao lado dominante no nadador. Na coluna cervical, existe uma sobrecarga facetária que está relacionada ao gesto esportivo, então a rotação do tronco é síncrona, a respiração ser bilateral e não só unilateral. E para a coluna cervical, a gente também tem que pensar um pouco nas lesões traumáticas relacionadas com traumas na borda da piscina e no mergulho, tá? E normalmente o tratamento ele é clínico, né? E o objetivo é retorno precoce. Então é baseado em tudo aquilo que a gente falou, de tirar a dor, corrigir o gesto esportivo e fortalecer também para proteger as articulações. Bom dia a todos aí.